Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Hoje daremos continuidade à nossa maratona do livro de Provérbios, capítulo de número 5. E o tema central de hoje é pureza, fidelidade e as consequências do pecado sexual. Então, o capítulo de número 5 vai nos trazer um alerta direto sobre perigos da imoralidade, especialmente do adultério. Salomão ensina que o pecado pode até parecer atraente no início, mas sempre conduz à dor, perda e destruição. E em contraste com o texto, exalta a fidelidade no casamento como fonte de alegria e proteção. Hoje nós estaremos lendo cada um dos versículos e trazendo uma aplicação em cada um deles. Versículo de número 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, inclina os ouvidos ao meu entendimento. Deus, ele chama a mulher a parar, a ouvir e dar atenção à sua voz. Em meio a tantas opiniões, redes sociais, conselhos humanos, a sabedoria de Deus ela deve vir primeiro. A mulher sábia é aquela que inclina o coração à palavra de Deus, aquela que está atenta à voz, da sabedoria, não coloca em primeiro lugar opiniões de redes sociais, de conselhos humanos. Ela vai primeiramente ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar está a voz de Deus. Versículo de número 2. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Discrição é uma virtude feminina poderosa. A mulher de Deus aprende quando falar, como falar e quando se calar. Suas palavras refletem sabedoria e não impulsividade. Ela não é movida por impulso, por emoções, mas ela é movida pela sabedoria. Versículo de número 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam mel, e o seu falar é mais suave do que o azeite. Podemos aplicar também, Porque os lábios do homem estranho destilam mel, e o seu falar é mais suave do que o azeite. Aqui não fala apenas de uma mulher, ou aplicando para nós mulheres de um homem literal em si, mas de toda a sedução fora da vontade de Deus, porque pode ser um relacionamento, uma conversa, uma proposta que parece ser boa, mas pode não vir do próprio Deus. E sim, pode ser uma artimanha do inimigo, através dessa maneira aí de atrair os ouvidos. E nem tudo o que é doce no início é aprovado por Deus. Então não vai ter aparência ruim, feia, não vai ter palavras duras, palavras que não são agradáveis aos ouvidos, mas sim serão palavras doces, palavras que muitas das vezes desperte o sentimento, a atração, desperte algo que não está ouvindo, que está em carência de ouvir. Então tudo isso vem através de homem ou, no caso também, mulheres que se deixam ser elevados por sentimentos de sedução para atrair o outro. Versículo de número 4 nos mostra aqui as consequências. Mas o fim é amargo, como o abismo, cortante, como a espada de 2 gumes. Decisões erradas nos trazem dor. A mulher cristã, ela precisa olhar não só para o agora, mas para as consequências espirituais, emocionais e familiares. Então não troque o propósito pelo momento. Não negocie. Se você está passando por alguma situação que você queira mudança, a mudança começa em nós primeiro. Se eu quero algo, eu preciso fazer esse algo primeiro. Nós não podemos cobrar algo que a gente não está plantando para a gente poder colher. Versículo de número 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem para o inferno. Escolhas longe de Deus levam à destruição. Da fé, da identidade e da paz, Deus alerta porque ama e quer preservar nós mulheres. Então tudo isso são consequências de escolhas erradas, de deixar ser levada por palavras persuasivas, deixar ser levada por sentimentos e não pela sabedoria.
Versículo de número 6. Ela não considera a vereda da vida. Os seus caminhos são instáveis e não o sabe. Quando uma mulher se afasta da palavra de Deus, ela perde a direção. A instabilidade emocional e espiritual surge quando Deus deixa de ser o centro. Então, quando Deus não é a nossa prioridade, nós não temos controle emocional. Nós não temos uma vida espiritual. Versículo de número 7. Agora, pois, filhos, ouve-me e não vos desvieis das palavras da minha boca. Deus aqui ele reforça sobre obediência, né? Que nós precisamos ter essa obediência para que a gente venha a ser protegidas, guardadas, livradas das dores desnecessárias. O versículo de número 8 diz: afasta o teu caminho dela, ou dele, e não te aproximes da porta da sua casa. A sabedoria também é evitar ambientes, conversas e situações que colocam a fé em risco, colocam a sua vida com Deus em risco, colocam o seu relacionamento conjugal em risco. A mulher prudente, ela não brinca com o pecado. O inimigo, ele não brinca de ser o inimigo das nossas almas. Então, nós devemos estar prudentes. O que é ser prudente? Ser prudente é ser cautelosa, ser sensata, é ser responsável nas decisões e ações, é pensar antes de agir, avaliar os riscos, considerar as consequências. Enfim, é manter um equilíbrio entre a ousadia e responsabilidade. Versículo de número 9. Para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. A honra da mulher, ela é preciosa. Relacionamentos errados podem roubar a dignidade, podem roubar o tempo, roubam os sonhos e até o chamado de Deus para a vida da mulher. Versículo de número 10. Para que estranhos não se fartem do teu esforço, nem o fruto do teu trabalho vá para a casa do estrangeiro. Quando se vive fora da vontade de Deus, perde-se aquilo que foi construído com esforço. Ou seja, tudo que você se dedicou a construir vai de ralo abaixo. Sua família, seu ministério, a sua reputação, a sua identidade é perdida, o seu caráter. E isso é algo difícil a ser reconstruído, a ser reformado. Versículo de número 11. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. O pecado cobra um preço muito alto. Deus alerta para evitar arrependimentos tardios. Versículo de número 12. Como aborreci a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. Então, esse alerta que esses versículos traz é para evitar o arrependimento tardio. É para amanhã ou depois dizer, né, como eu aborreci a instrução. Não se lamentar depois. Então, nós mulheres precisamos amar a correção. Pedir ao Senhor, dai-me, Senhor, um coração ensinável, disposto a amar, a obedecer, a querer ouvir os teus ensinamentos, as tuas repreensões. Porque a mulher sabe, ela aceita ser ensinada, ela aceita ser exortada, ela aceita ser moldada pelo próprio Deus. Versículo de número 13. Dá continuidade ao lamento por não ouvir a voz dos que ensinavam, nem inclinei os ouvidos aos que me instruíram. Esse ignorar os conselhos traz muita dor. Deus ele vai usar pessoas para transmitir palavras de ensino, de exortação. Não devemos fechar o nosso coração quando Deus usar tais pessoas para nos orientar. Versículo de número 14. No meio da congregação e da assembleia, cheguei à beira de toda a ruína. Entenda que mesmo estando na igreja, mesmo cumprindo rotinas, cumprindo agendas, é possível viver longe de Deus no coração. A mulher ela deve buscar intimidade real, a totalidade entrega na presença de Deus. É como em Mateus diz, Jesus nos disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. A mulher precisa estar no secreto diariamente. Não podemos viver de aparência espiritual.
Deus, ele está contemplando o nosso coração. Versículo de número 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Esse versículo vai falar sobre a fidelidade, sobre o contentamento. Para a mulher casada, é um chamado à fidelidade conjugal, se contentar com o que você tem, com o que Deus te deu. Não olhar para o poço da outra, não olhar para a cisterna da outra, não desejar a água da cisterna da outra, mas olhar para a sua, ter o cuidado da sua cisterna, para não cair nenhuma sujeira dentro ali da sua cisterna, proteger para que você venha a cada dia mais ter sede dessa cisterna, ter o prazer de beber desta água da tua cisterna, ser fiel à tua cisterna, né? Beber dessa água todos os dias, não desejar outro tipo de água. E para a solteira, essa palavra vai dizer sobre a pureza e a espera no Senhor. Então não deve se beber a água, né, antes do tempo. Precisa estar, né, bebendo da água de Deus, da fonte da vida, e esperar no Senhor, né, pela a sua cisterna, a qual Deus está preparando para você, exclusivamente, né, não buscar, mas esperar pelo Senhor. Versículo de número 16. Porque se derramariam as tuas fontes fora e os ribeiros de águas pelas ruas. Deus, ele valoriza a intimidade protegida. A mulher cristã, ela não expõe a sua vida emocional, ela não expõe o seu relacionamento às pessoas, a sua intimidade. Deus, ele valoriza mulheres que fazem dessa forma, que são sábias, que protegem o seu relacionamento, que protegem, né, o seu esposo, não expõe a espiritualidade também de forma prudente. Então tudo deve estar protegido de forma prudente. Versículo de número 17 diz: sejam para ti somente e não para os estranhos juntamente contigo. Relacionamentos e afetos devem ser bem guardados. Nem todos precisam ter acesso ao coração da mulher. Nós, mulheres, devemos proteger, guardar o nosso coração em Cristo. Deve estar protegido. Versículo de número 18. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, para nós mulheres, né, nos alegrarmos com o homem da nossa mocidade, né, que Deus preparou para nós. Então, Deus deseja alegria, cura e restauração no casamento. Para a mulher é um convite à valorização do relacionamento conforme Deus planejou. Versículo de número 19. Como corça amorosa e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser arrebatado. O amor dentro da vontade de Deus, ele é saudável, belo e é abençoado. Deus, ele não condena o amor, ele o organiza, né, de acordo com a palavra. Deus, ele ama ver, né, um relacionamento saudável, um relacionamento, né, que o amor, o desejo, ele é permanente, né, ele é perpétuo, ele é diário. Versículo de número 20. Porque, filho meu, te deixarias seduzir pela mulher estranha e abraçarias o seio da estrangeira, né? E aplicando para nós, porque, filha minha, te deixaria seduzir pelo homem estranho. Deus, ele pergunta a nós mulheres hoje: vale a pena trocar o que eu dei, do que ele te deu, por algo passageiro? E essa é a pergunta que eu deixo neste dia. Será que vale a pena trocar o que Deus te deu? Trocar o que é eterno pelo passageiro? Versículo de número 21. Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Deus, ele vê tudo. Isso não é uma ameaça, é uma segurança para nós mulheres que anda na verdade. Então não tem como nós fugirmos desse olhar que é um olhar de cuidado, um olhar de zelo do nosso Deus para com nossas vidas. Então ele tudo contempla, ele tudo vê. Não nos esqueçamos disso. Não percamos esse temor, né? Esse olhar de Deus. É um olhar de cuidado, um olhar de Pai. Versículo de número 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido.
O pecado ele escraviza, só a obediência trará libertação. Finalizando com o versículo de número 23. Ele morrerá por falta de disciplina e pela grandeza da sua insensatez se perderá. A disciplina espiritual, ela salva as nossas vidas. A mulher sábia escolhe o caminho da correção, da santidade e da vida, ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido. Ela vai desfrutar a paz, a alegria, mesmo em meio às dificuldades. Ela vai poder sentir e receber a paz que excede todo entendimento. E essa disciplina espiritual deve ser diariamente nas nossas vidas. E essa disciplina, ela inclui, a oração, inclui a leitura bíblica, o seu devocional com Deus. Ela inclui o jejum, no mínimo aí uma vez por semana, se você conseguir mais de uma. Mas se você não conseguir, pelo menos, no mínimo, é necessário uma vez por semana se separar, consagrar a vida ao Senhor, para receber de Deus esse fortalecimento espiritual, nessa força de dentro para fora, essa transformação, essa proximidade com o nosso Pai. E a conclusão, os pontos que nós aprendemos nesse capítulo 5 é que a sabedoria ela protege, a pureza ela preserva, a obediência ela livra da dor e a fidelidade ela honra a Deus. A mulher que guarda o coração, ela guarda o seu futuro. Paizinho, neste momento queremos te louvar, te agradecer pelos teus ensinamentos, pela tua palavra neste dia, Senhor. Obrigada por nos conduzir no caminho certo. Obrigada, Senhor, por trazer-nos a clareza do que o Senhor quer de nós. Te louvamos, Pai, por tudo que Tu és, tudo que o Senhor representa para a nossa vida. Que o nosso coração esteja voltado a cada dia a ouvir, a aprender, a ter um coração, Senhor, ensinável, disposto a aprender, Senhor, com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos nossos relacionamentos. Eu não sei essa pessoa que está ouvindo, se ela é casada, abençoa, Senhor, o seu relacionamento conjugal. Protege, blinda, acrescenta aquilo que for necessário, aquilo que está faltando ou aquilo que se perdeu, restitui, Senhor, nesse momento. Eu te peço, Pai, nessa hora, entra nessa casa, nessas vidas, ó Pai. Deus, eu entrego em Tuas mãos. Se quem está ouvindo, Pai, é uma jovem que ainda não tem um relacionamento conjugal ou uma que está se preparando, Senhor, que ela possa, Pai, colocar em prática estes ensinamentos da Tua palavra, que ela possa ser, Senhor, uma mulher sábia, no seu lar, para com seu cônjuge. Abençoa a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesse momento, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Eu te espero no próximo vídeo, no capítulo de número 6. Não se esqueça de se inscrever no canal. É de suma importância de você assistir até o final, porque o YouTube, ele entende que é um conteúdo importante e ele mantém esse vídeo ali e ele envia para outras pessoas ter acesso. Então é importante que você se inscreva, é importante que você curta, é importante que você assista até o final. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.